Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 47º episódio do Rural Ventures. O Rural Ventures, para quem não sabe, é um podcast focado no agronegócio, conversando com os founders, startups, CVCs e VCs focados no agronegócio. E Kiran, boa tarde. Boa tarde. Hoje a gente volta para nossa raiz, né? Virtual. Voltamos para o virtual, porque o nosso convidado hoje está no Rio Grande do Sul, gaúcho. Muito obrigado, Carlos Aranha. O Carlos Aranha é Ecosystem Leader da SLC Ventures. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, pessoal. Rodrigues, Kira, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite de poder participar aí dessa iniciativa. Quando eu fiquei sabendo, achei super legal e vou fazer aqui, né, um merchan super inovadora, né? Porque eu desconhecia, né, um podcast focado no agro, né, no ecossistema, nas startups, nos CVCs, né, nos fundos, enfim. Achei super legal e estou super honrado de estar aqui compartilhando com vocês um pouco da SLC Ventures e de como a gente está olhando aí o ecossistema. Enfim, prazerzão estar aí com vocês. Cara, muito obrigado. E a gente está estreando um modelo aqui híbrido agora, né, para realmente pegar as pessoas que não ficam em São Paulo, que não transitam diretamente aqui em São Paulo, para também dar a oportunidade da gente conhecer o ecossistema fora aqui dessa micro-região, né? E é super válido a gente começar com você, Carlos, para falar um pouquinho do que tá rolando aí dentro da SLC, como que vocês olham para a inovação aberta. Acho que antes da gente entrar na SLC, eu queria conhecer um pouquinho quem é o Carlos Aranha, como que o Carlos chegou até a SLC trabalhando com inovação aberta, falando desse ecossistema que é um ecossistema pujante no Brasil, né? E você está numa empresa que é referência no agro e referência em implementação de tecnologia. Então eu queria entender um pouquinho de como você chegou nessa empresa, nesse cargo e trabalhando com inovação. Legal. Bom, o meu nome é, como a gente apresentou aqui, Carlos Eduardo Aranha, nome de guerra, Aranha. Eu costumo dizer internamente aqui, quando, Carlos quem me chama é a minha mãe, e Carlos Eduardo quando ela tá braba, né? E às vezes o cara fala Carlos, até acho meio estranho, assim, porque ao longo da minha carreira, né, sempre foram me chamando, adotando o sobrenome, né, como nome de guerra, nome de trabalho, enfim. Mas a minha jornada, eu sou engenheiro de plásticos de formação, e trabalhei os primeiros 12 anos da minha vida em indústria de manufatura, de transformação, de terceira geração, né, que a gente chama, do ramo de plásticos. Em 2006, eu morando em Caxias do Sul, eu saí, eu estava cansado um pouco de trabalhar do show de fábrica na produção, fui prospectar novos projetos, novas atividades, e fui trabalhar no Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. E o engraçado é que nessa época a gente ainda não falava muito de inovação. Na engenharia, eu nunca ouvi falar de empreendedorismo e inovação. A palavra da moda na época, estou falando aí, década de 90, né? Era gestão. Assim, na fábrica, os gerentes, né, de RH, de produção, de PCP, de operação. Não, a gente tem que ter gestão, qualidade. Mas inovação e empreendedorismo, muito pouco, ou quase nada a gente falava, né? No Sebrae, eu comecei a lidar um pouco com essa temática mais do empreendedorismo para micro e pequena empresa, e chegou lá em 2011, sempre, né, eu sempre tive um time de empresa e sempre fui buscando novos desafios. Eu fui trabalhar na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, mais especificamente no Parque Tecnológico São Leopoldo, Tecnosinos. Legal. E aí eu fui trabalhar na incubadora, né, como coordenador da incubadora da Unicinos, e aí que eu comecei, em 2011 para 12, a gente, talvez em São Paulo já se falasse startups, mas aqui no Sul eram as EBTs, as empresas de base tecnológica, que eram as empresas que habitavam as incubadoras naquela época. Uma ou outra de agro, mas nada relevante naquele momento, e aí começa o tal do Kira, talvez já tivesse no Brasil, talvez tu, Rodrigo, se lembre bem disso, o tal daquele programa do MD, que eu acho que foi, o Startup Brasil, né? E ali começou o boom das aceleradoras, né? Porque tinha bolsas, né? Que as startups, se estivessem vinculadas a alguma aceleradora, poderiam receber e contratar devs, né, e programadores. E ali eu comecei a me conectar mais então com esse ecossistema
dito agora de startups, aceleradoras. Eu me lembro da primeira conferência da Amprotec, que é a Associação Nacional de Ambientes de Inovação. Eu fui em 2012 em Foz do Iguaçu. A plenária, né, a palestra magna era incubadoras versus aceleradoras. Então, tu vê, assim, parece um tempo muito distante, porque a forma como a gente trabalha hoje em ecossistema, né, é muito diferente, muito mais avançado e muito mais colaborativo. Eu fico na Unicinos até 2018, né, passo a ser o gerente de inovação da universidade. Ali eu já comecei a trabalhar com algumas startups de agro, né, talvez mais relevantes aqui no Rio Grande do Sul, mas que já tem algumas operações aí em São Paulo, como a Arpac, que faz pulverização de drones, a Rax, que trabalha com sistemas de umidade, de previsão de umidade de solo. Tinha uma outra que era muito legal, que chamava Silo Verde, que começou fazendo um silo feito de PET. Eles desenvolveram uma placa, uma peça com macho e fêmea que ia encaixando tipo um Lego, e faziam um silo de PET para ração animal, né? Porque o cara lá na fazenda larga a ração no galpão e aquilo ali pega umidade, bactéria, enfim, né? Cara, em 2018 eu saio da Unicinos e vou trabalhar no setor público. Trabalho durante 2 anos na Prefeitura de Porto Alegre, tá? Numa diretoria de inovação. A gente começou um movimento muito legal aqui em Porto Alegre chamado Pacto pela Inovação, onde a gente tinha como objetivo maior, né, transformar Porto Alegre na capital da inovação na América Latina em 10 anos. Esse era o sonho grande, né, do projeto. Ele conecta hoje mais de 100 entidades, organizações que discutem os projetos relevantes, né, para essa transformação de Porto Alegre. E não é à toa que hoje em Porto Alegre nós temos um South Summit ocorrendo no ano passado e nos próximos 5 anos. Não é à toa que a gente tem um Instituto Caldeira que no evento final agora da ABS Startups, ficou como o 3º melhor hub, né, privado de Porto Alegre, do Brasil. E não é à toa que no final do ano passado, no final de 2022, no Ministério de Desenvolvimento Econômico, né, no Ministério de Economia, na verdade, né, Porto Alegre foi eleita a melhor cidade para se fazer negócios do Brasil. Né? Então, assim, são alguns projetos chaves, né, que foram dando luz a esse desafio de Porto Alegre em 10 anos ser a capital da América Latina. Pô, que legal. E no final de 2020, sabendo que já tinha feito a minha contribuição, né, para o setor público, né, fui buscar nova e que o governo ia mudar também, e aí, enfim, né, essas coisas, que quando tu tá ali como cargo de confiança, tu sabe que pode mudar. Voltei para a iniciativa privada. E um dia eu tô parado da sinaleira, olhando o LinkedIn e vejo uma oportunidade, né, Ecosystem Leader na SLC. Né? Conheço a família Logman aqui de Porto Alegre, uma ou outra pessoa, a inovação aberta, vou me inscrever, já que estava procurando a oportunidade. E aí, cara, fui passando no processo, né? Eu tenho, né, nunca trabalhei no agro, mas tenho família de produto. A minha família tem terra, né? Meu avô construiu 2 fazendas, uma de 300 hectares, que a gente sempre arrendou para produção de arroz. Aqui no sul, né? No sul do Rio Grande do Sul é muito forte a cultura do arroz. Sim. Né? E uma fazenda e uma outra propriedade em São Lourenço do Sul, que é mais ao sul ainda do Rio Grande do Sul, que a gente tem mais 1.000 hectares, né? E a gente sempre arrendou, a gente nunca... Uma época, né, o meu padrinho trabalhou com agricultura, produzia, mas no final a gente começou a arrendar, né? E aí, para mim, foi fácil discutir assuntos, né? Os termos, né? Um pouco de conhecimento do que é a agricultura, pegar o meu conhecimento de tecnologia, inovação, startups e entrar, né, nesse processo da SLC Agrícola, que vinha, então, no final de 20 para o comecinho de 21, formalizando uma área de inovação aberta. Na verdade, uma gerência de inovação, né? E estava contratando as pessoas que iam trabalhar com o Frederico, né, o Frederico Logman, nessa operação. E aí que a gente começa, né, a história de inovação de forma mais organizada na SLC Agrícola.
Aranha, eu fiquei curioso, né? Eu acho que a SLC é uma das únicas empresas de produtores, né? Mesmo que tenham um corporate venture, né? Um fundo de investimento em startups. Como que foi esse processo? Você já foi antes de você entrar ou como que conseguiu convencer a diretoria, né, que tinha valor nisso? Tá, legal. Boa pergunta essa. Deixa eu contar essa historinha, então. Eu adoro contar essa história, porque ela é super legal. Né? Acho que contar um pouquinho da história da SLC Agrícola também, se vocês me permitirem, né? Lógico. A SLC ela é uma empresa de 73 anos. Ela nasceu em Horizontina, no noroeste do Rio Grande do Sul, onde o bisavô, né, 4 gerações para trás, Frederico Logman, veio para o Rio Grande do Sul para fazer a agrimensão daquelas terras. E ali, o governo do estado pagou ele em terra. E lá não tinha nada, então ele teve que construir a cidade. E uma das operações que foram construídas, junto com o Schneider, né, porque SLC é Schneider Logman Corporação, né, eles construíram uma oficina de reparos mecânicos, começaram na sequência a produzir equipamentos. Em 1965, produzem a primeira colheitadeira automotriz 100% nacional. Existiam 17 ou 18 no país, a única nacional foi a da SLC, e o processo de inovação naquela época era trazer uma de fora e tropicalizar e nacionalizar as peças. E está tudo certo, ele está falando na década de 60, né? Em 1977, se cria a SLC Agrícola, se começa a plantar no Rio Grande do Sul. Em 79, a John Deere adquire 20% da SLC Máquinas, né, que já estava de 65 em diante, veio produzindo, né, equipamentos agrícolas. Em 99, ela compra 100% da SLC Máquinas, e dessa relação, né, hoje a gente tem o grupo SLC, tem a SLC Máquinas e a SLC Agrícola, a gente tem 18 revendas John Deere no estado do Rio Grande do Sul, tá? Só no estado do Rio Grande do Sul. A gente continua com a SLC Agrícola, plantando no Rio Grande do Sul, né? Em 1980, compra a primeira fazenda em Goiás, a Fazenda Pamplona, né? E em 2007, a gente abre capital na Bolsa. Talvez seja a primeira empresa de produção de commodities agrícolas, daí, Kira, tu que trabalhou na Bolsa de Chicago. Sim, eu acho que foi, sim. Talvez tenha sido a primeira. Brasileira, com certeza, foi a primeira a abrir capital, né? E com essa monetização, né, com essa injeção de capital, a gente encerra a operação da Agrícola no Rio Grande do Sul e mergulha no Cerrado brasileiro. Toda essa historinha para dizer que hoje, né, a gente produz soja, milho e algodão. Na verdade, algodão, maior valor, soja, milho, né? Faz uma operação de multiplicação de sementes, que é a SLC Sementes, que hoje ainda é uma subsidiária da Agrícola, mas já está brequivada. Já vendemos mais de 1 milhão de sacas de sementes para o produtor rural, né, principalmente do Cerrado. E a gente faz um last mile de pecuária aí também. O último engorde da pecuária a gente também está fazendo em algumas fazendas do Mato Grosso. Confinamento. Confinamento. São 22 fazendas, né, 7 estados brasileiros, e a gente plantou aí na safra 21, 22, algo em torno de 670 mil hectares. A safra, segunda safra. Tá? Metade da nossa área é arrendada, metade da nossa área é própria. Cada vez mais a gente quer crescer asset light, né? Ou seja, com baixo investimento em aquisição de terras, assim, arrendamentos e aquisição do direito de operação, né? E para a gente fazer isso, e aí começa essa história da inovação, mais de forma organizada, desde 2015 a gente criou uma ambição aí de inovação, a gente vem maturando ela, né? Mas é de ser early adopter em todas as tecnologias que estão aí revolucionando o agro. Então, acho que essa institucionalidade da SLC, essa marca que a gente tem, né? Essa imagem que a gente tem perante o mercado e perante o ecossistema, nos permitiu ser, de fato, early adopter de tecnologia.
E a gente começou a testar pioneirismo, tudo né? e todas. Pioneirismo, tudo e todas. E aí, Kiran, respondendo parte da tua pergunta, teve uma startup que é famosa, essa história, né? Pelo menos a gente sempre falou também, acho que todos aqui conhecemos, né? Chamada Strider, né? Que bebeu muito na nossa fonte, né? Assim, gerou muito conhecimento dentro da SLC agrícola, né? E a gente não tinha um veículo de investimento, não sabia como investir, não tinha conhecimento para isso. E quando a Syngenta fez a aquisição, a gente não participou. Então a gente botou muito conhecimento ali, vamos dizer aí, muito smart money, né? E isso não gerou nenhum resultado para nós. Claro que a gente continuou usando, a gente usava o Strider, continuamos usando, né, a Protector, né, agora, mas a gente não se beneficiou em termos, né, de resultado financeiro aí, ou de alguma valoração estratégica. Tudo isso, né, quer falar? Posso continuar? Não, pode continuar. Tá, não, que deu um barulhinho aqui. Tudo isso mobilizou a empresa a começar a se relacionar com startups, né? E aí a gente lançou em 2019, ainda assim não de forma estruturada, numa área, né? O Frederico levantou essa bandeira e a gente lançou o primeiro programa de conexão com startups, né? Para resolução de problemas complexos, bem na lógica de desafios ao ecossistema, né? Desafios trazidos pelas nossas fazendas, pelos gerentes de fazendas, né, pelos coordenadores de fazenda, pela operação das fazendas, onde a gente faz uma prova de conceito e depois, né, isso dando certo, faz o rollout para todas as operações que tem aquele mesmo problema na época de fazendas, hoje das 22 fazendas. Em 2020, a gente faz um segundo ciclo do Agroexponencial, é o nome desse programa, ou carinhosamente apelidado de AgroX. E junto com em 2020, a gente também cria, no primeiro semestre, ou repagina um programa interno, né, de ideias dos colaboradores e começa a trabalhar mais fortemente a questão do intraempreendedorismo e de projetos internos que também resolvessem dor, né, dos processos. Hoje a gente tem dentro da estrutura de TI, né, quase 18 ou 19 programadores, front e back-end, que dão luz a alguns desenvolvimentos internos, né? E esse movimento, então, de 19, 20, com a ajuda de uma empresa de consultoria, né, de gestão da inovação, que são nossos parceiros até hoje, a InnoScience, eu digo a empresa, né, o Frederico e a InnoScience levaram para o Conselho de Administração e para a diretoria a proposição da criação de uma área, né? Dentro do Conselho de Administração da SLC, nós temos um Venture Capitalist chamado Fernando Heinrich. E aí, eu acho que essa pauta, ela teve um fast track, ela foi facilitada, né, na criação da área de inovação, da incorporação desses dois programas e na criação, então, do nosso Corporate Venture Capital, nosso CVC, né? Então, hoje, a área de inovação, ela opera dentro dos horizontes de inovação, né, daquele framework da McKinsey, né, no horizonte 1, né, olhando para o core, como é que a gente resolve os problemas de produção e planejamento agrícola, objetivando ganho de escala e produtividade. E no horizonte 3, né, que são novos modelos de negócio, produtos ou serviços que sejam disruptivos, né, e transformacionais para o agro. Aí a gente está olhando para o futuro da SLC, né? Como com o Corporate Venture Capital eu posso transformar esse negócio no futuro, né? Acho que falei bastante aqui um pouco, né? E antes da gente entrar dentro da tese, de qual que é o estágio que você trabalha, Carlos Aranha, eu queria falar um pouquinho, esse podcast também é um oferecimento de Cargill, ajudando o mundo a prosperar.
Só para fazer um jabazinho, né, que a gente precisa, né? Mas voltando, Claro. cara, eu queria entender um pouquinho, Aranha, qual que é a tese que vocês olham Tá. e qual é o estágio de maturidade da startup que vocês investem, né? E depois, continuando, a gente vai descrevendo ticket e por aí, vai. E originação, né, também de deal flow, que é um desafio, né, para o corporate, às Legal. vezes, ter visibilidade Total. sobre tudo, principalmente Total. coisas disruptivas, né? Não, o que a gente viu, né? Assim, então, ao longo dessa jornada aí, desde 2015, né, de ser adopter de tecnologia, a gente tem acompanhado as revoluções que têm acontecido no agro, né? Na verdade, as revoluções que têm acontecido, né, em todos os mercados, né, mas especificamente aqui falando do agro, da revolução do as a service, né? Então, talvez acho que essa primeira questão aí de olhar para dentro, né, da nossa cadeia produtiva aí de fornecedores de maquinário e implementos, fornecedores de insumos, fornecedores de armazenagem e beneficiamento, né? Tudo aquilo que está antes da porteira, questão dos produtores aí dentro da porteira e o resto aí da cadeia de valor do agro, a gente começou, quando a gente validou, né, a criação da SLC Investimentos, que é uma empresa subsidiária, tá? Assim, nós não somos um fundo de investimento, a gente abriu aí uma subsidiária que bebe, né, se alimenta do orçamento da SLC Agrícola, e aí talvez tenha uma primeira característica, né, que a gente depende aí do orçamento, né, da empresa mãe, né, e a gente a cada ciclo de planejamento a gente tem que justificar, né, mostrar os ganhos, os aprendizados, né, para justificar um valor maior aí, né, para a gente poder atender os objetivos da SLC Investimentos, né? E a gente também optou por, num primeiro momento, e a gente está revisitando essa tese, provocados inclusive pelo Kira, numa conversa que a gente teve aí no meio de 2022, né? A gente optou por não investir em fundos, né? Mas sim co-investir com os fundos pela questão do aprendizado, né? Não só do aprendizado, né? De estar em contato direto com os empreendedores, mas de poder, de fato, entender a estratégia, a necessidade da startup, do empreendedor e ajudar eles de fato, né? Todavia, a questão de estar investindo em alguns fundos, a gente tem uma amplitude muito maior na conexão com as startups, né? No screening, né, de startups qualificadas, no acesso aos deal flows, né? E a gente está revisitando essa estratégia, né, de daqui a pouco estar investindo também e participando de algum fundo, tá? O que a gente identificou assim como grandes temas, né, e que são super relevantes, são os temas aí a primeira versão da tese a gente optou por soluções dentro da porteira, né, que fossem digitais. E aí, quando a gente está falando de digital no agro, software e hardware dificilmente se separam, né, tirando Sim. os ERPs, os softwares de gestão, o resto basicamente envolve, né, sensores, que tivessem, de alguma maneira, relação com a pauta da sustentabilidade, do ESG, né, para nós isso é super importante, e que estivessem, não necessariamente tivesse uma solução para a SLC agrícola, né, que tivesse uma solução para o ecossistema, para o produtor rural, e que tivesse um estágio de maturidade aí entre tração e escala, né, saindo de um seed até... A gente chegou a olhar alguma série A, mas e aí o nosso ticket não é para uma série A, mas co-investindo com os fundos, né, a gente poderia estar participando aí de séries A também, né? Então, empresas aí que estejam faturando desde, sei lá, 1 milhão ano até 10, 12, até 20 milhões ano, tá? Por quê? Porque nesse primeiro momento, a intenção do CVC é participação minoritária, tá? Mas a gente sempre pleiteia, mesmo sendo participação minoritária, e esse é o caso, né, das 2 startups que a gente já investiu, sentar como ouvinte, pelo menos, num conselho. Seja ele consultivo ou no conselho de administração, se já tiver. Tá? Para a gente poder, de fato, conhecer, né, as estratégias, as dores, as necessidades
das startups. Ao longo de 2021, a gente viu que tinha muita coisa muito mais legal acontecendo fora da tese. Ou tão legais quanto, né, as que estavam fora da nossa tese. E a gente ampliou ela hoje, né, a gente trabalha aí com 7 grandes temas, que vão desde das hard sciences, né, então tudo aquilo que está acontecendo aí nos biológicos, né, seja micro ou macro, até, por exemplo, questões como proteínas alternativas e uma startup que a gente está ajudando a desenvolver agora, chamada Selva, né, que estão fazendo gordura de porco multiplicada em laboratório. Né? Então, tudo aquilo que é hard mesmo, né, que envolve muita pesquisa, desenvolvimento e que, às vezes, como é o caso das carnes, né, cultivadas em laboratório, não tem nem legislação no Brasil ainda para operação. A questão da desintermediação da cadeia de suprimentos aí foi muito legal o que a gente viu aí em termos de startup, né? Apesar de não ter encontrado nenhuma ainda que ganhou o jogo, né? Talvez para a SLC utilizar isso ainda hoje não faça muito sentido, mas é que o produtor rural, né, tem um marketplace para poder comprar ou comercializar, né, seja insumo, seja a sua produção, faz muito sentido. A questão da finterização para o agro, né, e esse foi o que nos motivou, por exemplo, a investir na Egro lá em 2021, né, quando aquela rodada ali junto com SP Ventures e com a IBSeed, né, e com outros atores, o foco ali era, né, criar a operação, né, de originação de crédito, né, principalmente para a base, né, da Egro. Mas a gente sabe que tem um movimento muito forte, muito grande aí, né, várias startups aí de sucesso e com captações aí de série A lá fora, né, startups nacionais, talvez sejam as que mais estão conseguindo acessar o investidor estrangeiro aí, ou as rodadas, né, estrangeiras. Como diz o Kira, é o maior problema do produtor. Como diz o Kira, é o maior problema do produtor é o crédito. Tem que começar com crédito, né, a raiz. Exato, exato. É crítica, né, também. Dúvida, né? Então, assim, isso para nós é super relevante. A redução da pegada de carbono também, para nós, é super importante, né? Até pelo patamar, né, que a SLC chegou, em termos de ser uma empresa de capital aberto, né, e os compromissos assumidos, né, perante os nossos investidores, perante ao mercado como um todo. Mas a gente viu aí também em vários eventos, né, que as grandes empresas estão nessa busca aí pela questão, né, da redução da geração de carbono, de como gerar crédito de carbono, né? Então a gente está olhando também alguns projetos nesse tema. Toda a questão das plataformas de acesso à gestão e ciência agronômica, né? De recomendação, de utilização de imagens, de satélite, de drones, né? De saudabilidade do solo. E também, né, a questão da agricultura de hiperprecisão, como é que a gente insere aí a inteligência artificial nessa questão dos dados, né, agronômicos, e como é que a gente gera recomendações relevantes aí, né, e assertivas para o produtor rural. E um último tema da nossa tese, que para nós é super também importante, é a questão da educação no agro. Cara, vamos lá, um produtor vai numa feira, vai numa Expo Inter aqui no Rio Grande do Sul, paga 10 milhões numa colheitadeira, né? A parte offline ele vai fazer tudo certo, vai colher, vai plantar, vai colher, tudo certo. Mas e toda aquela quantidade de dados, né, que aquela máquina gera e aquelas informações que ela gera, como é que transforma aquilo em dado? Será que o produtor, na grande média, né, ele consegue extrair 20, 30, 40, 50% daquilo ali? Então, como é que a gente leva mais conhecimento, né, para o produtor rural? A gente também não conseguiu, a gente viu muita startup focada na educação empreendedora do produtor rural, mas tecnicidade, assim, a gente ainda não conseguiu encontrar nenhuma. Esses são eu fiquei curioso aqui, hein? Fiquei curioso agora aqui, cara, porque você falou assim, eu investi... Quantas empresas vocês investiram até agora? Nós investimos em 2 startups, tá? Uma é a Egro. E a outra é a Pink Farms. Pô, legal, bem legal. Totalmente diferente, né? Totalmente diferentes, né? Uma
né? Porque o que a gente entendeu, né? Vamos pegar o caso da Agro, né? E vamos olhar para dentro de casa e olhar a cadeia de valor da SLC. Né? Hoje eu vendo soja para tradings, dá para contar nos dedos. Sim. Eu vendo algodão ou uma pequena parte via trade ou direto no mercado asiático, também dá para contar nos dedos. Eu vendo o milho para a indústria alimentícia e de ração animal, também dá para contar nos dedos. Ou seja, é uma cadeia de valor pequena, em termos de atores, né? Eu Sim. não me relaciono com o produtor rural. Mas hoje eu tenho uma operação crescente chamada SLC Sementes, que essa sim se relaciona com o produtor rural. Por que não utilizar a SLC Sementes como um canal e começar a entregar outros serviços para esse produtor rural que é cliente da SLC Sementes? E não usar isso como um diferencial para trazer mais produtores para dentro da base da SLC Sementes. A Agro me ajuda a entregar um software de gestão para esse cara, né? A Agro me ajuda a entregar um crédito na última milha ali, talvez no final da produção. Não é um crédito grande, né? Aquele crédito que o Kira se referiu, mas talvez no final da safra ele precise de 50 até 200 mil. E aí eu tenho a vida dele dentro do software, da plataforma da Agro. Cara, eu consigo entregar um crédito mais rápido, né? Talvez sem garantia ou sem muita garantia, né? Então essa foi uma das estratégias que nos fez investir na Agro, e aí eu posso estar adicionando uma camada de serviço, né? Para esse produtor rural que a gente está começando a se relacionar. Pink Farms é um negócio completamente diferente, né? Para nós é H3, né? Horizonte 3 de inovação na veia, porque tem muito a ver com o nosso core, que é plantar, mas são culturas totalmente diferentes do que a gente tem conhecimento e formas de fazer completamente diferentes. E isso nos motivou, né, quando a gente conheceu a Pink, né? A gente vai até São Paulo visitar eles, o Geraldo, o Matheus e o Rafael. Né? São 3 engenheiros, são 2 elétricos e 1 de produção, se eu não me engano. Tem um conhecimento técnico, né, muito grande, né? Acho que as etapas, né, da jornada da PIG foram muita validação de tecnologia. Eles não compraram uma tecnologia de fora, de fazenda vertical, e sim procuraram aprender e criar a própria. Então, isso nos motivou muito, né? Acho que isso é muito parecido conosco, assim, né? A busca pela produtividade, pelo ganho de escala, eles são muito orientados para isso, né? Se a gente comparar, aí existe um indicador, né, que na agricultura convencional, né, de alface, o produtor ele colhe aí 0,9, né, 0,89 quilos por metro quadrado mês, e a gente consegue, cara, quase 10 vezes mais isso, né? Então, assim, na Pink, né? Por quê? Porque são camadas, né? São andares, né? Então, tu tem uma produtividade muito maior, inclusive conseguindo reduzir o ciclo, né, de produção também. Porque tu tem o controle de todas as variáveis, né, do ciclo produtivo, e talvez aquela que a gente menos consiga controlar, que é o tempo, né? O clima, na verdade, né? E ali eles conseguem, né? Então, esses foram os fatores, né, que motivaram a gente a olhar a Pink, desculpe, né, com bons olhos e fazer um investimento ali também. Já fica o convite aqui, o link para que você possa fazer a intermediação e eles participarem do Rural Ventures aqui. Com certeza, vai ser um prazerzaço, né? Ambos, né? Não sei se a Agro já participou também. Né? Não, ainda não. Mas podemos fazer com ambas. Esses investimentos são bem distintos, né? Diferente. A primeira você tem uma proposição de valor muito forte, né, para oferecer para a Agro. No caso do Pink Farms é menos óbvio, né? Eu não sei se vocês conseguem, né, agregar ou ajudar eles fora o parte financeira. Tem alguma outra forma de, talvez, através de experiência de gerenciar, né, uma produção, mas tem alguma outra fator aí? Conexão com a cadeia. Não, é a conexão com a cadeia, mas assim, a gente está programando, né? A gente sempre fala, a gente costuma dizer que a gente gosta de fazer o onboarding da startup na SLC, né?
Então a gente já fez isso com a Aero no passado e agora a gente está organizando esse onboarding da Pink aqui, né? Então conhecer o nosso CEO, conhecer os nossos diretores, conhecer a nossa cultura e também conhecer os nossos técnicos agrícolas, nossos engenheiros agrônomos. Porque, cara, no fim ali do dia é plantar. É plantar, né? É uma técnica diferente, mas é plantar, né? E então a gente quer fazer esse cruzamento de conhecimento, essa troca de experiência entre o nosso time técnico, né? Entre os nossos engenheiros agrônomos, né? Com o time da Pink, né? E aí levar o nosso time para lá também para conhecer. E aí acho que aí começa, né? Algumas coisas legais nos CVCs, né? Que é o aprendizado também. O quanto eu consigo aprender, né? Com a Pink em fazer fazenda vertical, fazenda urbana, né? Variável de processo controlada, principalmente a climática, né? Será que eu não consigo fazer? Aí eu estou viajando aqui, tá? Será que eu não consigo fazer multiplicação de semente, né? Ou melhorar uma semente de soja num ambiente controlado como uma fazenda urbana e vertical? Não sei, sabe? Então, assim, o futuro vai dizer isso. Mas a lógica, eu acho que além do financeiro, acho que tem uma questão aí de aprendizado e de conexão também, que pode ser bem interessante. E a gente tem, né, o nosso sonho grande, né, aí é ser líder em produção, né, no agro, impactar positivamente as gerações futuras, né, gerando sempre eficiência no nosso negócio e respeitando o planeta. Será que daqui a 5 anos eu não vou estar produzindo alimentos nas grandes capitais aí do Brasil e que sai da América Latina e do mundo junto com a Pink, né? Então, essa é a pergunta, lógica aí, né? Vai replicar isso em Porto Alegre ou tentar expandir esse agora possível, né? A gente vai começar a desenhar o roadmap, né? Legal. Um dos usos, né, do investimento agora é a expansão aí na região sudeste, né? Então, assim, a gente vai expandir aí no sudeste e depois começar a olhar aí para outras capitais ou talvez, assim, né, regiões próximas da capital que tem um anel logístico melhor aí, né, para entregar em mais cidades. Aranha, eu queria te perguntar um negócio, independente das startups que você investe ou não, que você investiu em 2 no caso, as outras startups que você visa impulsionar, existe um processo dentro da SLC que você pega e fala assim, cara, esse produto, essa startup tem um fit muito legal, igual aconteceu na Strider, mas que não foi investido, mas você faz POC internamente na SLC, você impulsiona essa startup de alguma forma. Como que funciona esse ecossistema dentro da SLC? Boa pergunta, Massa. A gente faz isso de 2 formas, tá? Uma é no programa de conexão com startups, onde o foco ali é resolver problemas internos, né, de planejamento, operação agrícola. Agora, o último desafio, um deles era para pecuária, foram 3 desafios que a gente lançou, né? Um deles era para pecuária, né? Reduzir aí o estresse do boi no processo de pesagem, né? O segundo é relacionado aí à geração de crédito de carbono e um terceiro tinha a ver com segurança e saúde ocupacional, cara, SSO. Porque se tu olhar, por exemplo, cada fazenda da SLC é uma fábrica, na real, né? Assim, é Ctrl-C, é meio que sistema fordiano, assim, né? E ainda mais todo o processo de algodão, as agoldoeiras, né? Cara, é um processo de manufatura, beneficiamento de manufatura, né? Então a segurança do trabalho, né, e a saúde dos colaboradores também é super importante. Então a gente faz esses projetos, esses desafios, traz as startups para dentro de casa, faz POC, né? E aqueles que dão certo, a gente rollouta, né? Espalha para as outras fazendas. Esse é o agro exponencial. E as startups, elas acessam, né, esses desafios por meio da plataforma. A gente tem uma plataforma chamada Evo, né, onde a gente faz todas as publicações e tem ali o nosso banco de startups, onde elas se inscrevem, né, e se conectam com esses desafios. Tá? E se você faz desculpa. Se você faz a aplicação desse
dessa startup em larga escala, quando esse cara participa desse ela processo... vira fornecedora. Mas você já tem uma amarra de investimento ou é só fornecedora? Não necessariamente, tá? Mas ela pode ser um input, né, pro CVC, com certeza, né? Mas a nossa tese não faz nenhum privilégio a ela ter participado do agroexponencial, tá? Entendi. Do programa esse de conexão. Os screens podem se misturar, mas o caso da Egro e da Pink, nenhuma delas participou, tá? Mas a gente olha, tá? Já olhamos algumas, né, para ver se investir ou não. Um segundo modelo que a gente tem, né, de levar a startup para dentro de casa é o Corporate Venture Building também, tá? Então, dentro da minha responsabilidade está o CVC e o CVB, né? E esse ano de 2022, a gente optou por olhar o que tinha fora e trazer para dentro, tá? Então, a gente mais fez um ciclo de aceleração com 6 startups do que olhou para dentro de casa e pegamos esse projeto aqui, vale a pena, ele resolveu uma dor nossa, vamos testar no mercado. Então, a gente selecionou 6 startups, né, que durante 6 meses tiveram acesso à mentoria, né, tiveram excelentes mentores aí que participaram conosco, aí, pessoas super relevantes aí do ecossistema de agro. A gente vinculou um padrinho, um executivo da SLC, né, como padrinho dessas startups. Então, 2 diretores, 2 gerentes, né, e mais alguns executivos, dando, né, facilitando, né, a interação dela dentro da operação da SLC Agrícola, como também com conexões que eles tinham aí no mercado. E também entregamos uma série de conhecimento para elas, né? E agora, no dia 10 de fevereiro, até mandei o convite para vocês, né? É o Demo Day dessas startups do nosso programa chamado Venture Builder SLC, tá? O programa ele é um programa que é equity free, né? Mas o objetivo final é, no final, com perdão da redundância, ao final do programa, a gente avaliar aquelas startups que performaram e que têm uma aderência com a nossa tese, e aí sim conversar com elas sobre investimento. Cara, eu queria te fazer... A gente tá quase chegando ao final, tá, Aranha? Passa muito rápido aqui, a gente tá caminhando pro final. Eu queria te fazer uma pergunta que eu faço para todos os players do mercado e para todas as pessoas que a gente entrevista, né, cara? E que tem essa relação com as startups. Quão importante é a visão do founder para você? Quando você investe numa startup ou quando você conversa com uma startup que vai fazer uma POC internamente contigo aí? Super, né? Acho que bem importante essa pergunta e a visão do founder para nós, ou dos founders, né? Ela é super importante. Sabe que no nosso processo de validação do deal flow, uma etapa é trazer o founder, né? Talvez o CEO, né? Vou falar assim, da startup, para conversar com o nosso comitê de investimento, que é a nossa diretoria. Então, ali, vamos dizer, é papo de CEO para CEO, né? Ou C-levels, né? E aí o nível de maturidade do founder, né? Ou dos founders, ele conta muito, né? Porque quer queira, quer não queira, né? No CVC a gente precisa ter a validação, né? Pelo menos no nosso caso ainda, do investimento pela diretoria da empresa, né? Ainda nós somos vinculados à empresa mãe, né? Que é a SLC Agrícola. Então, tu encontrar um founder que tenha conhecimento técnico, que tenha conhecimento do negócio, do mercado e conhecimento do negócio dele como um todo, para nós é super relevante. Eu acho que esse tripé, né, da tecnologia, das pessoas e do mercado, para nós conta muito, né? E aí, ele vindo aqui, ou entrando por web, né, e conversando com a nossa diretoria, isso conta muito, assim, sabe? Todos os investimentos que a gente aprovou, esses 2 investimentos que a gente aprovou, né, esse fato ocorreu, né, dele vir a Porto Alegre, conhecer o nosso time de C-levels e fazer essa interação. Então, para nós conta muito isso, sim. É super importante na hora de aprovar um deal.
Legal. E você, como ecossistema líder da SLC, como que você está enxergando o crescimento do ecossistema dentro do mercado brasileiro, o ecossistema do agronegócio dentro do mercado brasileiro, e qual que é a sua visão de longo prazo para esse ecossistema? Bom, assim, o crescimento ele é grande, né? Acho que a gente tem visto aí em número, né? Em quantidade, a gente tem visto um crescimento bem relevante, né? Os últimos mapeamentos aí nos levam aí a mais ou menos 1.500, 1.600 startups, né? De toda a cadeia produtiva do agro. Né? Acho que isso é um número bem legal, mas só número também não quer dizer muita coisa, né? A gente tem que ter startups que realmente tenham produtos, serviços, né? Ou modelos de negócio que realmente alterem a vida aí, né? Do produtor rural, né? Ou melhore aí os processos das empresas, né? E aí, assim, talvez a gente tenha visto um boom, né? De tecnologias aí, talvez 18, 19, 20, talvez tenha chegado no platô, assim, de muita coisa do mesmo. E ok, isso faz parte, na minha visão, faz parte, né, do jogo, né? Muitas vezes aquela que despontou primeiro chega num patamar que meio que senta na cadeira e aí vem outros e começa a fazer melhor, né? Aprimorar, né, a tecnologia que já foi previamente desenvolvida. Mas o que a gente espera ver mais soluções disruptivas e transformacionais para o agro, assim, sabe? Aquelas que de fato vão mexer o ponteiro no final lá da safra do cara, sabe? Porque quando a gente coloca uma tecnologia que diz que vai aumentar a produtividade do talhão, é muito difícil de mensurar só ela, né? O impacto dela. É o impacto de uma série de coisas que está fazendo ali, né? Que vão talvez aumentar ali a produtividade, né, da fazenda, da produção. Então, assim, a gente tem visto esse movimento de mais deep techs, mas a gente sabe que também a deep tech, a jornada ela é mais longa, né? Então, é como separar o joio do trigo, né? Ou o que vem primeiro, né? Se é o ovo ou a galinha, né? Mas a gente se surpreende muito, né? Com o que está acontecendo e o CVC, o foco é trazer para dentro de casa esse conhecimento, né? E fazer esse conhecimento chegar, de fato, às pessoas que vão utilizar, né? Então, assim, a gente está satisfeito, a gente tem a crença que as startups brasileiras, né, talvez as da América Latina aqui, né, e aí o Kiro também, né, tem esse papel aí, né, eu acho que são muito boas, né. A gente recentemente esteve em Israel visitando o ecossistema de agro, lá vimos as principais startups de agro de lá. Cara, as nossas fazem a mesma coisa aqui e às vezes até melhor, né. Todavia... E mais barato, né? E tem mercado, né? Também local. E real. Mas os estão lá e eles acessam o mercado norte-americano primeiro que nós, né? Então, consegue essas rodadas astronômicas aí, que a gente não consegue muitas vezes acompanhar e conseguem, por causa disso, ter tecnologias talvez um pouco mais avançadas, né? Mas, enfim, eu acho que assim, o ecossistema está pujante, está forte, né? A gente teve aí esse inverno tech em 22, talvez os deals a gente analise com mais seriedade, né? Com mais calma, com mais objetividade, mas a gente acredita aí em tudo que está sendo feito pelo nosso ecossistema. Tem alguma meta, Aranha, por investimento, número de investimentos por ano ou valor, né, a ser investido por ano? Não temos. Não. Normalmente a gente define o budget, tá? A gente investe aí em torno de 2 a 3 milhões por startup, por rodada. Pode ser um pouco menos, tá? Mas assim, pode ser um pouquinho mais, mas o que está pré-definido é de 2 a 3, né? E aí, por isso que a gente faz esse acompanhamento com os fundos, né, para uma rodada maior. A gente tem uma meta financeira de valoração, o negócio tem que render um pouco mais que algum indicador econômico, mais algum percentual, aí, então, sei lá, render... Esse indicador econômico não é a soja, né? Porque senão ferrou, né? Não.
Não, não é. Não é a soja. É, mas a gente não tem uma meta. E isso é legal, assim, porque tem a parte boa e a parte ruim, né? Às vezes te acomoda um pouco, né? Mas também a gente não está fazendo investimentos, assim, porque, na verdade, a gente precisa ter uma valoração do nosso capital, mas a gente não está lidando com o capital, né, de outros investidores. Então, E o processo de olhar com calma. O processo de aprovação, esse demora em média quanto tempo, né? Porque se às vezes é um problema se você está co-investindo com fundos, a rodada vai fechar, como que vocês conseguem ser ágil? A gente não é ágil, eu não tenho vergonha de dizer isso, assim. Quer dizer, o nosso tempo aí, desde a análise, né, desde a qualificação da oportunidade até o primeiro ok, vamos entrar, né, que é naquela reunião ali com o comitê de investimento, normalmente ele demora aí de 30 a 45 dias, tá, Kiro? Eu não sei se isso é rápido ou não, tá? Não, tá normal. É normal. Então, acho que está dentro, né? Mas pós essa primeira aprovação, como a gente co-investe com os fundos, a gente não lidera a rodada, a gente não liderou nenhuma ainda, obviamente a gente olha, mas a gente acredita muito na due diligence que o fundo executa, ou o líder da rodada puxa, né? E aí vai depender do tempo dessa etapa, vai fazer para a gente voltar na diretoria, né, voltar no comitê de investimento e dizer, não tem nenhum problema, nós podemos efetivar de fato a nossa entrada. Tá? Então, assim, 45 a 60 dias, talvez, o tempo total. Tá. Legal. Aranha, chegamos ao final aqui, e como de costume, a gente sempre quer escutar do nosso convidado qual conteúdo você consome, se é livro, podcast, videocast, YouTube, qualquer conteúdo que você consuma que você acha que é relevante para o ecossistema, para ajudar as pessoas que estão nos escutando, que querem conhecer um pouco mais sobre o mercado. Agora é a sua hora. Eu gosto muito de ler, né? A gente, inclusive, o Frederico e eu, né? A gente troca muito conhecimento, assim, a gente define 2 ou 3 livros. Eu tenho meta individual de leitura, inclusive, né? E a gente troca muito conhecimento, né? Livros, principalmente agora sobre Corporate Venture Capital, né? Podcast é uma coisa que eu até vou fazer um merchan aqui, né? Quando eu fiquei conhecendo da Rural Ventures, eu comecei a escutar mais, porque cara, não sabia que tinha um para agro, né? E comecei a escutar, então super legal. E a gente acabou de contratar uma pessoa para a equipe para trabalhar comigo, e eu botei para ela como onboarding dela, né? Tarefa, né? Escutar todos. Da Rural Ventures, né? Tarefa até para ela aprender, né? Sim, né? Não só os termos, mas, né, tudo que a gente está discutindo aqui. Sim. Acho que livro e podcast é o que eu mais consumo, tá? Mas nada troca para mim, assim, nada substitui a interação, né? Então, assim, acho que estar nos eventos, né, participar, agora que a gente, com a pandemia aí, a gente sacramentou, né, as videoconferências como uma parte importante do processo, sabe? Acho que fazer reuniões virtuais e presenciais, nada substitui isso, sabe? Então, acho que esse conjunto aí de leitura, podcast e o presencial / virtual aí, acho que tem algum livro que você queria deixar específico ou não? Algum conteúdo que você acha que faça sentido? Eu tô lendo agora o do Cássio Spina. Cássio Spina? Ah, legal. Falar nisso, a gente tá chamando ele aqui para ele participar, viu? Massa. A gente tem um grupo ali de CVCs também no WhatsApp, e a gente está buscando agora fazer agendas aí de benchmark, troca de experiências com essas outras empresas que não são só de agro, né? Mas para entender como é que o CVC está se comportando aí em outras organizações. Maravilha.
Aranha, chegou ao final. Eu agradeço muito a sua participação. Obrigado por participar do episódio, por engrandecer, por falar um pouquinho de como que a SLC está participando do ecossistema do agro, de como que ela está impulsionando as startups, como que ela está fazendo POC, como ela está investindo, logicamente. Agradeço também por você colocar todo esse conhecimento à disposição do agro. A gente precisa de pessoas como você que conseguem veicular e transmitir principalmente esse conteúdo também. Acho que é super importante, super válido. Muito obrigado. Se você quiser deixar um recado, como as pessoas te encontrar, se é LinkedIn, e-mail, se você quiser deixar agora aqui para que as pessoas possam te encontrar e falar um pouquinho contigo também. Tá bem. Cara, foi um prazer estar aqui com vocês, poder participar desse podcast aí da Rural Ventures. De novo, né? Achei sensacional a ideia. Eu estou sempre à disposição, né? Eu acho que até esse meu papel aí, né, de ecosystem leader, né? Você acha que essa palavra ecossistema está tatuada aqui na minha testa, né? Até pelas outras atividades que eu já vinha fazendo e faço ainda. Então, estou sempre à disposição para ajudar. E a galera pode me encontrar pelo LinkedIn, né? Carlos Eduardo Aranha, vocês me encontram ali. E também pelo meu e-mail, carlos.aranha@slcagricola.com.br. Tá? Vou estar sempre à disposição aí para ajudar vocês. Maravilha, Carlos. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por participar do nosso episódio do Rural Ventures. Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes e amigos e também aproveito esse momento para que nos sigam no Instagram, rural.ventures. E fique ligado no YouTube da bmc.news toda quinta-feira, às 7h45 da manhã, um episódio novo falando sobre o ecossistema do agro para você. Muito obrigado, um abraço e até a próxima semana. Valeu, Kiran! Tchau, tchau.